Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Síria, que parece estar se deteriorando muito rápido, tá? As forças rebeldes ao regime de Bashar al-Assad conseguiram um avanço significativo aqui na região de Alepo. Olha só, esse mapa aqui, para quem não sabe, essa aqui é a Guerra da Síria, a gente vai explicar direitinho o que são todas essas facções aqui, mas o importante de entender é que isso aqui estava parado, tá? Até essa semana meio que nada acontecia nessa guerra, né? Continua a Síria dividida em vários pedaços, mas nada acontecia. De ontem para hoje, os rebeldes, que são essa área verdezinha aqui, conseguiram avançar, estão muito perto da cidade de Alepo, que é uma das principais cidades da Síria, se não me engano é a maior cidade da Síria. Tem Damasco também, Damasco é muito grande também, é uma das principais cidades da Síria, Alepo. E os rebeldes estão chegando perto aqui, várias cidadezinhas foram conquistadas pelos rebeldes hoje, e consta que a defesa da cidade é feita pelos russos, os russos estão fugindo. É isso daí, meu amigo, é a situação do exército russo. O Bashar al-Assad foi amarrar seu burro no exército russo e está se ferrando nessa. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias não foram sugeridas por ninguém. Isso acabou de acontecer, eu resolvi trazer a matéria para a gente conversar aqui. Mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes de a gente começar a explicar essa ofensiva de Alepo, eu acho que é importante fazer uma recapitulação do que é a guerra na Síria, né? Como vocês podem ver, é uma guerra extremamente complexa. São pelo menos 5 facções diferentes disputando território aqui na Síria, né? E bom, os pontos principais dessa história. O vermelhinho é o governo sírio do Bashar al-Assad. Os verdinhos são os rebeldes que são contra o Bashar al-Assad, né? Lá em 2011, houve na Síria uma revolução, né? Muitos protestos contra o Bashar al-Assad. O Bashar al-Assad é um ditador que estava trazendo o povo sírio debaixo de uma ditadura muito ruim, estava destruindo a economia síria e coisa e tal. E, de fato, os rebeldes chegaram a tomar praticamente toda a Síria, tá? Os rebeldes iriam ganhar a guerra. Mas aí o que aconteceu? O Bashar al-Assad pediu ajuda ao Putin. E naquela época, a Rússia ainda tinha uma força militar muito grande, né? Então o Putin mandou tropas russas para a Síria, e reconquistou boa parte do território sírio. Então aqui, para vocês terem os dados, né? Começou em março de 2011 um descontentamento popular contra o Bashar al-Assad, uma série de protestos na Primavera Árabe, né? E que depois de várias coisas eles conseguiram realmente quase derrubar o regime. Mas aí entrou os russos nessa história. E aqui, em 2013 e de novo em 2015, a Rússia lançou uma intervenção militar apoiando o governo, ou seja, o Bashar al-Assad só não caiu por causa da Rússia. Quando foi em 2014, o Estado Islâmico também conseguiu controlar grandes partes do leste da Síria. E aí entraram outros atores nessa história. Então aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, olha só a loucura que é isso, né? Primeiro, a área em vermelhinho é a área do governo e forças pró-governo. O Assad, a Rússia e o Irã. O Irã também está ajudando. Repara que temos o eixo do mal mais uma vez, né? É o Lula, o Putin, o Irã e o Bashar al-Assad aqui no eixo do mal mais uma vez aqui, né? As áreas verdes são os rebeldes. Então tem várias facções que estão aqui, coisa e tal, mas são os rebeldes que são sírios lutando pela independência. Então a área verde é essa área aqui e essa área aqui embaixo, né? Existem alguns lugares ainda do Estado Islâmico. O Estado Islâmico chegou a tomar toda essa área aqui a leste da Síria, mas depois sofreram ataques e ficaram com algumas cidades aqui no meio, essas cidades aqui controladas pelo Estado Islâmico, né? Os curdos, que é o PKK, o YPG e outras facções, é essa área amarela aqui. Os curdos é uma grande região que tem, um grande povo que inclui essa parte da Síria, parte do Iraque e também parte da Turquia. Então, esse grupo aqui são os curdos que controlam essa parte da Síria, né? Tem as colinas de Golã, que é controlada por Israel, mas isso daí nunca entrou nessa guerra, tá? Isso aqui, embora esteja marcado aqui no mapa, não quer dizer nada. As colinas de Golã são de Israel, não tem nada a ver com isso daqui. E, finalmente, tem as tropas turcas contra os curdos no norte da Síria. Então tem essa região aqui,
que são tropas turcas que estão no norte da Síria lutando contra os curdos. Por que a Síria se envolveu, por que a Turquia se envolveu na guerra da Síria? Porque a Turquia teme o crescimento dos curdos aqui, fazendo justamente trazendo os curdos na Turquia, querendo se rebelar também para se unir aos curdos na Síria e aí formar o Estado curdo, né? Então esse é o problema da Turquia, eles começaram a atingir os curdos aqui, né? Pois bem, isso tudo a gente está falando 2011, 2013, 2014, né, 2015. De lá para cá, a coisa meio que parou, tá? Então você tem aqui uma área controlada pelos rebeldes, verdinho aqui embaixo. Esse verde aqui também é controlado pelos americanos, tá? Os americanos apoiam os rebeldes aqui. Você tem a área controlada pela Rússia e pela Síria, que é essa área em vermelho. Tem a área dos curdos, da Turquia e do Estado Islâmico. São 5 agentes que estão envolvidos nessa guerra aqui. Mas isso tudo, a partir de 2015, meio que parou no tempo. Parou no tempo, não tinha nada estava acontecendo, tá tudo parado aqui. De vez em quando tinha um bombardeio ou outro, de vez em quando tinha uma ação ou outra, mas assim, nada que efetivamente mudasse a situação, né? Até ontem. Ontem, os rebeldes aqui da área verde aqui avançaram com muita força em direção a Alepo e conseguiram tomar várias cidades aqui na região. Fizeram uma campanha muito bem feita de ataque e estão muito próximos de Alepo. Agora, por que assim do nada, né? Para pensar, essa guerra está parada desde 2015, fazem 10 anos que essas fronteiras estão congeladas. Agora, do nada, eles avançaram. O que mudou aqui? O que mudou aqui foi a queda da Rússia, basicamente é isso. A Rússia, todo mundo imaginava a Rússia como a segunda potência mundial, né, o maior exército do mundo, e não sei o que é lá. Né, havia ainda aquela aura da Guerra Fria, de que era Estados Unidos versus União Soviética, e a Rússia teria pego o lugar da União Soviética e coisa e tal. O que é mentira, né? A União Soviética, 40% do poderio bélico da União Soviética sempre foi a Ucrânia, não a Rússia. Então, na melhor das hipóteses, a Rússia poderia ser 60% da União Soviética, na melhor das hipóteses, porque também perdeu o Cazaquistão, perdeu a Bielorrússia, perdeu um monte de outros lugares também, né? Mas enfim. O fato é que muita gente ainda via a Rússia como um exército poderoso. E, de fato, quando a Rússia mandou o exército russo para a Síria, conseguiu estabilizar o governo Bashar al-Assad, tá? Lembrando, a revolta que teve aqui chegou a praticamente dominar o país todo. Eles iriam tomar o país todo e ia cair o regime do Bashar al-Assad. Quem impediu isso foi a Rússia, e aí se tornou uma das guerras mais sangrentas que a gente tem nesses últimos anos. Infelizmente, a maior parte das imagens que você vê de crianças mortas, mães chorando com crianças mortas, que o pessoal da extrema esquerda diz que são palestinos vítimas de Israel, na verdade, se você procurar, 99% dessas imagens são sírios vítimas do Bashar al-Assad. Porque, né, o biotipo sírio é muito parecido com o biotipo palestino, então é isso daí. Né? A maior parte é isso. Então o Bashar al-Assad com a Rússia fez uma campanha muito forte aqui, o pessoal odeia eles, mas ninguém tinha força para contrapor esse exército russo. O que mudou de lá para cá, então? Né? A Rússia está se afundando na Ucrânia. A Rússia está perdendo uma grande quantidade de equipamento e pessoal na Ucrânia. Está precisando trazer coisas de outros países para tentar fechar os buracos lá na Ucrânia, né? E não conseguem, né? Continuam perdendo por lá. Aí o que aconteceu? As tropas russas na Síria estão ficando capengas, porque não tem mais equipamento. Muitos sistemas de defesa antiaérea, por exemplo, a Ucrânia tem destruído os sistemas de defesa antiaérea russos sistematicamente, né? Então muitos sistemas de defesa antiaérea foram levados da Síria para a Rússia para tentar conter a Ucrânia. Com isso, a Rússia foi se enfraquecendo dentro da Síria, né? O Bashar al-Assad foi amarrar o seu burro aonde, meu amigo? Foi amarrar o burro na Rússia, um país que está perdendo a guerra da Ucrânia. Agora ele vai pagar o preço para isso, né? Bom, a gente não sabe ainda se essa campanha dos rebeldes vai ter sucesso, vai continuar avançando, ou se vai ser uma coisa temporária, tá? Eu não prometo para vocês uma nova série de vídeos sobre a Síria aqui, mas sempre que tiver novidade a gente vai trazer um vídeo para falar sobre a Síria, da guerra da Síria aqui, né? Então, como vocês podem ver, o que aconteceu de ontem para hoje foi uma grande ofensiva aqui nessa região. Os rebeldes tomaram uma série de cidades aqui, ó. Eu não vou tentar nem ler o nome da cidade. Sheikh Akil, Bala, Hadrigal,
Kabtan al-Jabal, al-Shalom. Bom, eu não conheço, vocês não conhecem a cidade. O importante para vocês entenderem é várias cidades aqui que estavam controladas pelos russos foram tomadas em um dia. Um dia. Isso daqui é um avanço muito grande. Compara com o que os russos estão fazendo lá na Ucrânia, no Donbás, que eles estão tentando avançar, mas avança tipo 500 metros por dia. Avança pouquinha coisa, morre russo pra caramba e avançam muito pouco ali na região. Aqui eles avançaram em um dia um monte de coisa. A coisa foi vergonhosa, tá? Aqui, ó. Isso daqui é a imagem de soldados russos correndo em desespero, fugindo das forças rebeldes, tá? É russo correndo em desespero, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, porque as forças rebeldes estavam chegando aqui, eles não tinham mais munição, não tinham mais nada. A munição foi toda para a Ucrânia, os sistemas de defesa foram todos para a Ucrânia, toda a proteção foi para a Ucrânia, os pobres dos soldados russos foram abandonados ali no campo, tiveram que fugir nesse caso, né? Aqui, ó, outra imagem aqui, estão dizendo que houve uma queda de um Sukhoi Su-24 perto de Alepo, na Síria. E, de fato, teve aeronaves russas tentando fazer bombardeios aqui, tá? Pode ser que uma delas tenha sido derrubada, tá aqui a imagem do Sukhoi perdendo alcance, perdendo altitude e caindo mais adiante. Isso aqui ainda não foi confirmado, é uma informação que trouxe aqui o Luciano Barak Casalunga. Aqui, ó, o avião russo teria caído aqui, mas a gente não tem essa confirmação ainda. De qualquer forma, parece que a situação é muito crítica, né? Fontes russas dizem que durante o ataque de forças pró-Turquia contra o exército do Assad na Síria, na província de Alepo, um grupo de russos, das forças especiais russas, foi destruído, né? Eles chamam de forças pró-Turquia, mas na verdade são os rebeldes da Síria, tá? Aqui, ó, essa manhã, na província síria de Alepo, no noroeste da cidade, militantes começaram sua ofensiva e covardemente fizeram algumas manobras para tentar fugir, não apenas por terra, mas também em tanques, e mais uma vez a coisa acabou caindo nos russos, né? Ou seja, o que eles estão dizendo é que as forças do Bashar al-Assad fugiram e daí resultou os russos tendo que defender as posições e os russos acabaram morrendo. Não vou mostrar aqui porque o YouTube não gosta dessas coisas, né? Mas teve aqui um monte de armas e coisas dos russos que foram capturados, inclusive uma arma antidrone aqui e mais um monte de munição e coisa e tal. Aqui eles estão identificando quais são as armas que foram capturadas ali. É um kit de segurança dos russos ali em Alepo, que foi conquistado pelos rebeldes, né? Esse posicionamento. Está aqui a diferença que foi de ontem para hoje, então você pode ver que realmente um grande número de cidades, o avanço dos sírios aqui foi realmente muito grande contra as tropas russas e do Bashar al-Assad, né? Aqui tem, no cair da noite agora, depois dessa primeira leva de cidades, teve mais cidades capturadas aqui, o pessoal está comemorando mais cidades capturadas aqui. Segundo informações, a essa altura, os rebeldes já estão a 3 quilômetros da cidade de Alepo e chegando muito perto, né? Estavam a 7 quilômetros aqui, agora já estariam a 3 quilômetros de Alepo, ou seja, eles continuam avançando aqui. Já tem rebelde aqui, há uma hora atrás, aqui já estão chegando mais perto ainda de Alepo, segundo essa informação, né? Ou seja, a situação continua bastante crítica aqui, tá? Os rebeldes continuam avançando nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. E é lógico, a gente não sabe se vão conseguir tomar Alepo, se isso aí é só uma ofensiva despretensiosa ou se é algo que vai se constituir por mais dias. O fato dessa história é que parece que a Ucrânia está fazendo realmente um bem ao mundo, né? O que eu falo para vocês, a guerra da Ucrânia é a principal guerra que está acontecendo nesse momento, porque ela pode mudar a geopolítica do mundo. A Rússia enfraquecendo do jeito que está enfraquecendo na Ucrânia está também enfraquecendo outros ditadores do eixo do mal, com o Bashar al-Assad. Vai enfraquecer o Irã também, vai enfraquecer o Lula também, tá? E diga-se de passagem, aqui na Ucrânia está acontecendo alguma coisa muito estranha. Eu vou falar sobre isso no vídeo de amanhã da Ucrânia, tá? Mas olha só, algo muito grande está acontecendo debaixo das cortinas nesse momento. A situação ali em Kaliningrado está bastante tensa. Vocês lembram daquele navio chinês, o Yipeng, que cortou alguns cabos submarinos ali no Báltico, né? O cabo de internet que liga a Alemanha à Finlândia e a Suécia à Letônia, a Lituânia. Enfim, esse navio parece que tem alguma coisa muito estranha. Existem drones de reconhecimento da OTAN monitorando a situação em Kaliningrado
e um monte de coisa acontecendo em Kaliningrado. A economia russa essa noite está desabando completamente. O rublo bateu 115 rublos por dólar, caindo em queda livre. Os russos parece que estão preocupadíssimos com a possibilidade de bancos quebrarem, então está todo mundo tirando dinheiro dos bancos lá na Rússia, o que pode ser uma coisa muito grave. Tem coisas acontecendo, tá? A situação está ficando crítica para os russos. Olha a previsão que eu fiz, hein? Todos os analistas estavam falando que a Rússia vai quebrar ano que vem. Eu falei que ela ia quebrar esse ano. Ainda não quebrou ainda, mas vamos ver. Essa situação parece que está chegando perto disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.